21h19, hora de Brasília, hora de verão, desta segunda-feira, 11 de janeiro de 2011. Estamos ao vivo aqui pelos estúdios de São Paulo para o nosso debate sobre café, mas antes uma referência, né? Você viu essas imagens do Raul Torres de 1938? A origem da música caipira está aí, ó. Era assim que tudo começou por aí. E passando aquela imagem, fizeram um busto para o Raul Torres lá na sua cidade natal, lá em Tietê, interior de São Paulo. Maravilha. Muito bem. Armando Mantielli, presidente da Sincal, conosco aqui, e Dr. Manuel Bertoni, secretário de Água e Energia do Ministério da Agricultura do nosso país. Muito obrigado a todos. Obrigado, viu, Manuel, pela sua presença. Obrigado, Armando. Muito obrigado. Bom, muito bem, nós vamos ter 3 blocos para esse debate. Temos várias perguntas já engatilhadas. Os produtores estão participando. Eu quero, assim, um rápido resumo, Manuel Bertoni, de 2 minutos, para você dar um cenário para a gente, porque o tema desse debate é a situação da cafeicultura, o futuro da cafeicultura, em relação aos preços. Os preços estão muito bons, mas nós sofremos quase que 10 anos de preços extremamente baixos, muita gente ficou pelo caminho, há um sofrimento geral. E a gente pensa e espera que isso não se repita, ou seja, a gente fique de sobressaltos, com o preço subindo e descendo. Em rápidas palavras, qual é a perspectiva para a cafeicultura brasileira, doutor Manuel Bertoni? Bem, João, primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com você e com o Mantielli, amigo também de longa data. Bom, a minha visão da cafeicultura brasileira é que as nossas perspectivas são muito boas. É evidente que a gente tem que separar isso em 2 pontos principais. Primeiro, do ponto de vista macro, a perspectiva da cafeicultura como um todo. Nós estamos no 8º ano seguido de safras crescentes, a de ciclo baixo e a de ciclo alto sempre superiores à do ciclo anterior. Nós estamos aumentando nossos espaços nos blends internacionais. Os preços hoje são bastante bons em termos gerais para todos os países produtores do mundo. O Brasil apresenta-se como o país produtor mais pujante de todas as cafeiculturas mundiais. Estamos agredindo o mercado dos nossos concorrentes, os arábicas lavados principalmente vão sofrer bastante com os nossos naturais de boa qualidade. Então, as perspectivas são muito boas para a cafeicultura como um todo. Em termos de preços, os estoques indicam que os preços continuarão firmes por um bom período. Agora, eu gostaria também de fazer uma análise do cafeicultor em si. Evidentemente, nem todos os cafeicultores estão podendo usufruir dos preços que nós vemos hoje muito divulgados, dos preços dos cafés muito bons. Os diferenciais para os cafés mais fracos estão muito elevados. Então, quando se analisa a renda do cafeicultor de maneira geral, a gente tem que expressar uma certa preocupação e também deixar claro a nossa visão de que nós precisamos fazer mais para que esse cafeicultor possa se recuperar ao longo dos próximos 2 ou 3 anos, que, na minha opinião, são anos que teremos de bons preços. Muito bem. Então, 2, 3 anos de bons preços, vamos ver se a gente também resolve o problema do endividamento, serão temas que a gente certamente vai colocar aqui, e com que medidas a gente pode contar por parte do governo para ter uma tranquilidade, a volta da tranquilidade ao campo. Muito bem, Armando Mantielli, presidente da Sincal, Sindicato da Cafeicultura. Durante muito tempo nós tivemos aqui no Mercado de Companhia, você principalmente fazendo críticas à política, à gestão do governo, ao Manuel Bertoni, por que não, dizendo que nós estávamos perdendo uma grande oportunidade e, enfim, manifestando a nossa insatisfação com relação à vida dos cafeicultores. Rápido resumo, como é que está a situação, o que você pretende nesse debate? Bom, primeiramente, meus agradecimentos a você, João Batista, também ao Bertoni, companheiro de longa luta. Eu continuo crítico com relação a certos aspectos. Eu acho que nós perdemos a grande possibilidade de enriquecer os cafeicultores, enriquecer as regiões cafeeiras, pagar melhores salários para os nossos trabalhadores rurais e também melhorar o índice de desenvolvimento humano dos municípios produtores. Nós vendemos café nessa época do ano passado a $1,20, $1,20 por libra-peso. Esse ano está R$2,30, R$2,40. Ou seja, nós exportamos, segundo a Secafé, que publicou ontem à tarde, 33 milhões de sacas de café. Esses 33 milhões de sacas de café, se nós transformarmos isso em reais, pelo preço de venda, que nós vendemos a R$1,20, a R$1,30, a R$1,40, e hoje, ao preço que nós estamos vendendo de R$2,35, nós perdemos em média R$170, R$180 por saca. Dinheiro esse que saiu do bolso dos produtores.
quem pagou isso foram os produtores, os trabalhadores rurais, e houve uma evasão de divisa ao país, houve dumping. Eu acho que está faltando gestão, está faltando planejamento estratégico para a gente regular a oferta, regular a nossa política cafeeira. Por quê? O que manda no preço, logicamente, que é a demanda como está agora. Mas além da demanda, regular o fluxo. Nós temos todas as armas lá em Brasília, o Bertoni sabe, tem verba do Funcafé e outros artifícios mais, que nós poderíamos estar utilizando esses artifícios para poder fazer uma política de armazenamento e vender com preços melhores. Tá. Em resumo, o Matielli está dizendo que nós estamos mandando nosso dinheiro para fora e faz uma crítica à gestão do governo. Existe solução? Você concorda com essa crítica, doutor Manuel? Não, de forma nenhuma, não posso concordar. O Brasil comercializou de maio para cá o café produzido de maio para cá. Não há como a gente considerar que esse café devesse ter sido vendido antes. Quer dizer, ele foi produzido agora. Pela primeira vez na história brasileira, o preço subiu durante a safra, João. E subiu durante a safra justamente porque o governo implementou medidas fortíssimas no ano passado. O governo vem implementando políticas fortíssimas de ordenamento do fluxo de safra. Em 2008, por exemplo, nós financiamos 6 milhões de sacas de café para ordenar o fluxo da safra. Isso foi um volume monstruoso de recursos. E pela primeira vez na história, nós financiamos esse café com possibilidade de prorrogação automática, para que o produtor não fosse pressionado a vender. Eu entendo o que o Matielli está falando, mas eu discordo que não tenha sido feito. Nós temos feito. Esse governo suspendeu os leilões dos estoques de café no ciclo anterior de alta. Fizemos um programa de opções justamente quando nós produzimos uma safra de ciclo baixo. Vendemos 3 milhões de sacas de opções, compramos 1,5 milhão de sacas de café, que gerou justamente o estrangulamento da oferta no início da safra e proporcionou a elevação dos preços. Nós comercializamos, de maio para cá, 35 milhões de sacas entre consumo interno e exportações. E o produtor beneficiou-se do aumento de preço já no início da safra, quando vendeu o café a R$300, no início da sua safra. Então, não há como concordar com essa afirmação, embora eu reconheça que alguns produtos, alguns cafés, não tenham alcançado esse mesmo nível de preço. Nós vamos voltar a essa questão dos valores, quer dizer, o produtor fica com pouco dinheiro e, enfim, o comprador fica com muito dinheiro, a diferença é muito grande, é essa evasão de divisas que a gente está se relacionando. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso, vamos falar também de endividamento, mas a Juliana Camargo, lá da redação, tem várias perguntas que os produtores já estão participando. Juliana, por favor, uma pergunta. Olha só, primeiro eu vou começar com o caso do Silvio Altrão, que é de Coromandel, Minas Gerais. Ele parabeniza a iniciativa do Canal Rural e faz uma pergunta para o senhor Bertoni. Ele conta que estiveram várias vezes no mapa, inclusive com o senhor Bertoni, levando a questão do endividamento, que já dura mais de 10 anos devido ao baixo preço pago pela produção. E a resposta do mapa, através do Bertoni, sempre foi a mesma. O café brasileiro está sobrando no mundo e o que está faltando é o café colombiano. Por isso ele acreditou durante todo esse tempo que o problema era a qualidade, a falta de credibilidade do produto brasileiro. Só que, de repente, de um dia para o outro, o café brasileiro passou a ser tão bom quanto o colombiano. Ele pergunta por quê? Já que agora somos tão bons quanto os colombianos, a gente não tem que ter credibilidade para brigar por um equacionamento racional da nossa dívida? E o que aconteceu, de repente, para o nosso café ser bom, e diferente de 8 anos atrás? E fala que as dívidas para o produtor se devem por eles serem competentes e também por produzirem um café de qualidade. O que fazer, então, para mudar essa realidade? Ok, Juliana. Doutor Manuel, a questão do endividamento. Bom, boa noite, Silvio. É um prazer ouvi-lo. Embora algumas coisas na sua pergunta não estejam lá colocadas da forma como nós gostaríamos de ter colocado. O governo efetuou 4 prorrogações de dívidas durante os últimos 3 anos. Não apenas dívidas de custeio e de colheita, mas todas as dívidas. E criamos linhas de créditos especiais para prorrogações de dívida. E também não é verdade que hoje o nosso café esteja valendo igual ao colombiano. Os diferenciais continuam elevados, mas muito mais porque a Colômbia diminuiu a sua produção de 12 para 8 milhões de sacas. Enquanto isso, o Brasil hoje está com um nível de produção muito superior, graças à pujança da nossa cafeicultura, esforço de nosso cafeicultor. Quer dizer, seria de se estranhar muito a produção brasileira continuar crescendo como está crescendo, se nós tivéssemos feito uma política assim tão ruim como parece crer
a você, Silvio. Eu acho que a produção brasileira de café é uma produção pujante. Eu prefiro 1000 vezes a posição brasileira do que a posição colombiana hoje. O mercado está muito mais para os nossos cafés naturais do que para os cafés lavados colombianos, mesmo porque nós temos capacidade de vender esse café, de produzir. A produção brasileira tem sido crescente e, por isso, nós estamos aumentando nossos espaços nos blends internacionais. Tá. A questão da dívida, João, Sim. é uma questão que merece uma análise mais profunda, porque ela representa a ferida do passado. Mas nós não podemos deixar de considerar que o governo fez 4 prorrogações de dívidas. A impressão que se tem é que nós não fizemos nada. Nós baixamos taxa de juros por 2 vezes. Nós aumentamos o volume de crédito para a cafeicultura. Nós só não aceitamos liberar o café dado em garantia do financiamento de pré-comercialização, porque isso seria favorecer o cafeicultor que estava devendo em detrimento do cafeicultor que teria seu mercado agredido por um café que a função dele era ficar estocado, como o próprio Martielli colocou. Foi um mecanismo de ordenamento do fluxo de safra. Quer dizer, eu acho que o governo agiu com presteza, procurou atender, evidentemente que não resolveu todos os problemas de todos os cafeicultores, mas sem dúvida resolveu da maioria, tanto que a produção deste ano é, sem dúvida nenhuma, a maior produção brasileira da história. Muito bem. Tanto que a performance nossa esse ano é muito superior à performance de anos similares. Inclusive, a gente tem informações, doutor Manuel Bertoni, que há realmente uma discussão forte em Brasília para resolver, mais uma vez, a questão do endividamento. Uma vez a gente consegue trazer essa novidade com o senhor aqui. E daqui a pouco também, eu também vou fazer perguntas para o Armando Martielli. Não vou deixar só o Armando fazendo claro. Eu estou à disposição, João. Você sabe que eu gosto de responder as perguntas. Porque, por exemplo, assim, é fácil falar, mas se você estivesse na posição do Bertoni, você teria a mesma atitude ou teria outra condição? Mas eu teria uma outra atitude, uma outra resposta, Tá João. bom, então você vai responder isso daqui a pouco, porque eu preciso fazer um intervalo já e a gente volta com mais debate sobre a cafeicultura aqui no Mercado Arte e Companhia. Vamos em frente, voltamos já. De volta com o Mercado Arte e Companhia, ao vivo aqui, direto dos estúdios do Canal Rural de São Paulo. Armando Martielli, então, enfim, você fez as críticas, o Bertoni respondeu, eu lhe perguntei, você faria diferente se você estivesse lá no governo? Faria diferente, já teria feito há muito tempo, João. Nos últimos 12, 13 anos, nós exportamos 320 milhões de sacas de café arábica, baseado na Bolsa de Nova York, que é uma bolsa que não representa o nosso café. Nosso café natural é superior ao café colombiano e é um afronto à política cafeeira o governo deixar vender o café colombiano com preço, com ágio acima do nosso. O café deles é inferior, tem que vender da mão pela boca. Então, vendemos 320 milhões de sacas de café, sempre sacrificando por volta de 40, 50 dólares por saca. Quer dizer, deixamos escapar pelo ralo da nossa incompetência, pela falta de gestão, bilhões e bilhões de dólares em detrimento dos cafeicultores. Por isso eu não concordo com o Bertoni. Nós temos que urgentemente mudarmos de bolsa. Para que continuarmos a fazer negócio com Nova York, sendo que Nova York é uma bolsa que representa café colombiano e não café brasileiro? Produz o café lavado e não tem café natural brasileiro. Nós temos que mudar para a CME, é uma política assim que ela vai estar batendo, Bertoni, vamos continuar discutindo esse assunto, porque não podemos continuar desse jeito. Está lá vendendo a 50, 60 centos de dólar mais barato do que o café colombiano. Nós hoje estamos com 60% na mão de mercado, 60% de market share dos cafés arábicas brasileiros, e nós somos coadjuvantes. Quem manda no mercado é o mercado colombiano. Está totalmente errado. Gestão e planejamento da cafeicultura. Quer fazer algum comentário, doutor Manuel? Claro, eu acho que realmente cabem comentários aí. Quer dizer, primeiro que o governo não interfere na comercialização de café na iniciativa privada e nem é desejável que o governo interfira. Na realidade, o comércio internacional de café não comercializa única e exclusivamente com base na Bolsa de Nova York. Os diferenciais oscilam. A proposta que nós recebemos do Sincal a respeito foi de mudarmos a Bolsa para Chicago. Na verdade, eu não consigo ver como é que você mudando a feira de lugar vai interferir no preço do hortifruti granjeiro na dona de casa. Quer dizer, o mercado internacional ele funciona com ampla liberdade. As ofertas das diversas qualidades de café são precificadas no mercado todo dia, isso tanto internacionalmente quanto internamente. Hoje nós temos no Brasil cafés de R$190, por exemplo, o Conilon, temos café Rio a R$230, temos cafés
riados, melhores, a 260, 270 reais. E temos cafés muito finos sendo comercializados a 450, 470 reais. Os diferenciais existem aqui também, não apenas na Bolsa de Nova York. E a simples comparação do nosso café com o café da Colômbia é uma comparação enganosa em termos dos produtores. Na verdade, cada produtor produz uma qualidade de café e esses cafés são precificados a mercado, com liberdade de mercado. O governo não tem como interferir na comercialização de café e eu duvido que fosse eficiente caso assim fizesse. Tá bom. Esse assunto vai aprofundar, mas nós precisamos dar voz aos telespectadores. Eu vou à redação com a Juliana, que tem várias perguntas. Juliana. Tem várias perguntas pelo chat, também pelo canal de voz, e agora a gente vai escutar, que chegou pelo telefone. É uma pergunta do senhor Manuel Joaquim da Costa, que é o presidente do Sindicato Rural de Boa Esperança, em Minas Gerais, e ele pergunta para o Bertoni. Sim, devidamente. Boa noite, João Batista. Boa noite, Bertoni. Boa noite, Matielli. Eu sou o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Boa Esperança, Manuel Joaquim da Costa. Bertoni, você é conhecedor das dificuldades da cafeicultura. O ministro Wagner Rossi, junto com o seu assessor João Abrão, está empenhado em nos ajudar a acertar o passivo da cafeicultura. Podemos então afirmar que este ano será realmente possível acertarmos, levando-se em conta os preços de mercado, aonde nós poderemos honrar os compromissos? Obrigado, uma boa noite a todos. Presidente do Sindicato de Boa Esperança. Boa noite, Manuel, um prazer ouvi-lo mais uma vez. Eu estou confiante que a presidenta Dilma Rousseff vai nos autorizar a negociarmos o endividamento da cafeicultura, o endividamento restante, o endividamento problema. Como você bem sabe, grande parte dos produtores tem quitado seus compromissos com regularidade. Nós temos mecanismos hoje de prorrogação que já estão disponíveis. Os bancos estão autorizados constantemente, até 8% da linha de crédito dele, prorrogar esse volume de dívidas, caso necessário, mas nós queremos ir mais além. É compromisso nosso, é compromisso do ministro Wagner, olhar com profundidade esse tema. Esse compromisso é de antes. Você sabe muito bem que nós apenas esperamos mudar o governo, informamos a todos de que iríamos procurar uma solução para a dívida tão logo o novo governo começasse e tão logo a gente possa ter condições de negociação com a nova equipe do Ministério da Fazenda, sem dúvida nenhuma vamos analisar com profundidade esse problema para darmos uma solução, vamos dizer que definitiva, tendo em vista o bom período que teremos pela frente. Eu estou confiante de que tanto a presidenta Dilma Rousseff quanto o ministro Wagner Rossi se empenharão na solução desse problema, que de fato é um problema relevante para que a cafeicultura brasileira possa ser ainda mais pujante do que já é. Doutor Manuel Bertoni, uma pergunta minha. Eu tenho informações de que se está procurando equacionar realmente essas dívidas, está para estourar uma solução para os próximos dias. O senhor tem conhecimento disso? O senhor pode confirmar essa informação ou ainda não? Não, na verdade, a gente nem teve tempo de ver isso. Quer dizer, o governo está numa fase ainda, João, e é bom que o cafeicultor que está nos ouvindo tenha consciência disso, de montagem de suas equipes de segundo escalão, no Ministério da Fazenda, nos principais cargos governamentais, nas empresas importantes no governo. Quer dizer, esse debate ele vai alcançar o dia 31 de janeiro. Depois dessas definições é que nós teremos um ambiente mais propício a discutir essa questão. Armando Matielli, você ficou satisfeito com a resposta do Bertoni sobre a questão do endividamento? A questão do endividamento é uma questão de renda. Deve-se porque não tinham dinheiro para pagar. Não tinha dinheiro para pagar porque venderam café barato. Venderam café barato porque não tinha gestão. Responsabilidade única e exclusivamente do Ministério da Agricultura, que está sendo um gestor largando à margem das estradas os cafeicultores. Então não concordo. Com relação à CME, também não concordo com a posição da Bolsa, não concordo com o Bertoni. Nós vamos na CME, eu estou para ir na CME agora no mês de fevereiro. A CME está topando. Chicago, a Bolsa de Chicago. Bolsa de Chicago. Chicago Mercantil Exchange. Nós vamos para lá, eles estão topando, precisamos do apoio político do governo. Agora, Bertoni, não podemos estar em cada operação da Bolsa, aqui na BMF, que ela não pode operar praticamente, está travada, com operações de IOF, com operações de
imposto de renda em cada contrato, então cabe ao governo sim. Cabe ao governo tirar esses impostos, abolir esses impostos, que torna impossível a BMF concorrer com o mercado internacional, com outras bolsas. Então é o governo que é o responsável, é o principal responsável. Por quê? O mercado não é livre. O mercado é livre quando não tem interferência. Nesse caso tem interferência. Cada operação, 2% de imposto de renda e mais de IOF. Você acha que os investidores vão investir aqui ou vão investir lá em Nova York? Vai todo mundo para Nova York. Além do que, Nova York está, como você comparou, duas feiras, é uma feira que está perto da favela, perigoso até carregar a feira. Nós queremos passar por uma feira num ponto mais, num jardins, num local mais sofisticado, sim, que tenha mais dinheiro. Essa é a nossa... Mas o produtor ganha dinheiro, mas isso significa mais renda para o produtor? Mas é claro, o produtor tem que ganhar dinheiro. Significa, doutor Manuel Bertoni? Não, infelizmente, não é assim que eu vejo que funcione o mercado. Mas tem um ponto que eu concordo com o Matielli, porque muitas vezes as pessoas pensam que a gente discorda de tudo. Na verdade, realmente a questão do PIS/COFINS, por exemplo, é uma questão que está sendo analisada com profundidade e eu tenho a impressão, João, que nós devemos... Eu tenho um certo otimismo de que isso seja resolvido rapidamente. A insegurança jurídica está muito grande e isso está trazendo sim prejuízo à formação de preços no Brasil. Com respeito ao IOF na BMF, eu também concordo com o Matielli de que isso deve ser revisto. Aliás, tratamos disso hoje no Ministério da Agricultura, num documento que encaminhei ao ministro Wagner Rossi. Quer dizer, não é que a gente discorda de tudo, não. A gente tem pontos que a gente concorda. Mas eu discordo de que o governo é responsável por toda a gestão da política cafeeira e por toda a comercialização dos cafés do Brasil. O governo, ele tem políticas adequadas a induzir determinados comportamentos do mercado e do produtor, a apoiar o produtor com um determinado volume de financiamentos, a determinar preços de garantia, e eu fui responsável por aumentar o preço de garantia 2 vezes. Quer dizer, eu acho que o Ministério da Agricultura hoje, ele é muito focado no atendimento e na proteção do cafeicultor. Eu não creio que o Matielli, na verdade, pense exatamente como ele está verbalizando aqui, de que o governo é o grande responsável por todas as mazelas e todas as dificuldades dos cafeicultores. Se fôssemos pensar assim, nós teríamos que dizer que também somos os grandes responsáveis pela elevação atual dos preços, e nós sabemos que não somos. Nós sabemos que esta é uma questão puramente mercadológica. Agora, sem dúvida nenhuma, o governo não atrapalhou o mercado. O governo favoreceu a evolução do mercado, suspendendo os leilões na época adequada, comprando café através dos contratos de opções na época adequada, fazendo prorrogações de dívidas nos momentos de maior sufoco do produtor, financiando volumes expressivos de café no momento em que a oferta se mostrava mais abundante e criando um mecanismo, por exemplo, como o PEPRO, que foi fundamental no sul de Minas no ano de 2007, que garantiu a elevação de preços e preços de R$300 na época, quando nós praticamente não acreditávamos nisso. Fizemos muito. Acho que poderíamos talvez ter feito mais, mas nem sempre o governo pode tudo. Acho que a cafeicultura obteve muito mais do que muitas outras atividades econômicas. Okay. Claro que você falava, o Matielli fazia assim com a cabeça. Eu estou no brete, João. Tá botando no brete. Do brete estou eu, porque eu tenho que correr, que o meu tempo está passando. Eu preciso chamar outro break comercial. Lá se foram dois blocos já. Hein? Então, a gente volta já, depois do intervalo. Vamos em frente. Muito bem, 21h51. Estamos no último bloco desse nosso debate sobre cafeicultura. O secretário de Agro e Energia, o Manuel Bertoni, fez uma colocação. Matielli, quando o secretário falava que a situação não é fácil de resolver, ele balançava a cabeça. Você não concorda com nada que ele fala ou concorda? Não, eu não concordo com muita coisa que o Bertoni fala. O ponto que eu concordo, o Bertoni voltou, eu acho, a pensar muito bem, com um raciocínio lógico. O Bertoni está vendo que os impostos em cima da BMF estão estrangulando os negócios. E aqui eu gostaria de pegar o empenho do Bertoni, que logicamente ele vai se empenhar, e nos ajudar, Bertoni, a tirar esses tributos que estão em cima dos contratos e fazer com que os contratos passem de uma maneira mais categórica pela BMF, sem ter imposto de PIS, COFINS e também aí o IOF e o imposto de renda. Então eu acho que esses assuntos do PIS e COFINS, da torrefação, IOF e também imposto de renda na Bolsa, nós temos que resolver,
E eu fico satisfeito de ter concordado com isso, porque é um assunto que nós temos que tocar de mão dada nesse próximo ano, no ano de 2011, que isso vai fazer o Brasil crescer demais no mercado de café. Sem dúvida nenhuma. Essa questão do PIS/COFINS é fundamental. As negociações com o Ministério da Fazenda encontravam-se bastante avançadas. Agora, a equipe do Ministério da Fazenda está tendo pequenas alterações, mas já em fevereiro nós vamos nos aprofundar novamente nessa questão para resolver esse problema que realmente é muito sério. Eu quero fazer uma pergunta, porque o Matielli um dia, aliás, ele sempre faz essa colocação aqui no meu programa, quando a gente compara uma saca de café, quantas xícaras dão, né? E você vê o valor que tem uma xícara negociada aqui no Brasil, claro que tem que ser diferente do preço colocado do produtor para quem vende o café, mas quando esse café vai lá para fora, ele vira $15 mil, e nós estamos vendendo a saca a $300. Você também é cafeicultor, você também perde nessa situação. É possível resolver esse diferencial de valor? Bem, na realidade, quando a gente faz esse tipo de comparação, né, a gente esquece de considerar todos os custos que estão envolvidos até esse café chegar na xícara. Quer dizer, o café é um produto de distribuição, envolve marketing, processamento industrial, espaço nas gôndolas dos supermercados, é outra atividade. A gente tem que pensar, eu acho que a gente ganha mais procurando ser eficiente dentro da fazenda, procurando produzir, aumentar a nossa produtividade, melhorar a nossa qualidade, buscar as reduções de custos possíveis, produzirmos com sustentabilidade social e ambiental, temos bons mecanismos de coordenação comercial entre os produtores. Eu sou defensor do associativismo, do sindicalismo, do cooperativismo, todo mundo sabe disso. Eu gosto muito de ser pressionado por gente da minha classe organizada. Então, eu de certa forma, me congratulo com todos aqueles que buscam esses caminhos, João Batista. Então, eu acho que a gente ficar pensando que o nosso produto vai valer uma fortuna só porque lá na Europa pagam 2 euros por uma xícara de café, eu acho que não é o caminho claro para esclarecer o cafeicultor. Acho que nós temos que ver a realidade do nosso negócio, que é produzirmos o café com eficiência na propriedade e termos a lucratividade adequada. O Brasil está se mostrando hoje o melhor parceiro comercial da indústria de café do mundo. Esse reconhecimento se refletirá em melhores preços para os produtores, caso o governo saiba agir no sentido de fortalecer essa imagem do café brasileiro. Um café que não vai faltar. Tá. Vamos inverter, porque está todo mundo perguntando para o senhor, é claro, né? O senhor é a autoridade do governo. Vamos fazer uma inversão aqui. Agora, a senhor pergunta para o Armando Matielli, teria alguma pergunta para a Sincal ou para os produtores? O senhor teria alguma pergunta a fazer? Não, olha, na verdade, eu estou sempre aberto a receber as sugestões que o Matielli, que o Breno Mesquita, que o Gilson Jimenez, que o Conselho Nacional do Café, a CNA, as organizações dos produtores tenham a nos colocar. Agora, evidentemente, Matielli, se você puder me fazer alguma recomendação aqui diante das câmaras para que a gente possa melhorar a formulação de política cafeira do país, eu receberei com grande prazer. Muito obrigado, Bertone. Qual é a pergunta? Eu tenho a seguinte posição, nós estamos abertos, a Sincal tem um planejamento estratégico, tem uma gestão pronta, eu tenho o maior prazer em levar lá em Brasília, apresentar isso ao ministro Wagner Rossi, e apresentar você também, que é o responsável pela nossa cultura, que é o café. Então, vou apresentar tudo aquilo que nós temos em mente, que está tudo escrito, formatado, porque eu desconheço. Desculpa a minha expressão, Bertone. Eu sou marqueteiro velho, você sabe. Trabalhei 28 anos em multinacional, trabalhei 10 anos como diretor de marketing, trabalhei com esses assuntos e sei fazer um planejamento estratégico. Eu tenho prazer em apresentar para você. Eu acho que disso o Ministério vai tirar grandes resultados. Eu não tenho a menor dúvida. Nós temos uma série de subsídios e colocações a fazer, englobando todo o aspecto da cafeicultura, para melhorar o dinheiro no bolso do produtor. Com relação ao mercado europeu, pagando 2 euros, 3 euros, eu fui lá, realmente é o preço que está agora. Estive na Itália e na República Tcheca. Então, um saca de café, Bertone, hoje estão fazendo 70, 80 reais, 80 mil reais, uma saca de café. Concordo com você que tem todo o aspecto mercadológico, toda a estrutura, toda uma parafernália para chegar na boca do produtor. Mas eu acho um desaforo. Nós estamos vendendo café a 400 reais a saca e eles estão vendendo por 80 mil. Então nós temos que ser um pouquinho mais bem remunerado. 2% está bom. Se ficassem com 1.600 reais a saca, eu já ficaria bem satisfeito. Tá bom. Daqui a pouco o Bertone vai responder.
mas eu preciso que a Juliana passe uma pergunta do nosso telespectador, que o tempo está indo embora. Juliana. Está indo embora rápido, tem muita pergunta. Até pedir o pessoal para deixar o e-mail aqui para a gente conseguir responder todas elas. O José Gimenez de Monte Carmelo sugere que o governo pare de prorrogar essas dívidas e ature uma política para aumentar os preços, que aí o produtor pode pagar o que ele deve. E a gente tem uma pergunta pelo portal de voz do Ronaldo Meirelles, que é de Campos Gerais, Minas Gerais. Eu queria fazer uma pergunta para o Manuel Bertoni. Sou Ronaldo Meirelles, produtor de café de Campos Gerais, Minas Gerais. Por que o governo, em 2009, não comprou mais café e não pagou mais cedo? Se ele tivesse comprado o café a 300 e poucos reais e começado a pagar esse café em agosto, setembro, ele teria comprado mais café, o produtor não teria vendido café a 220, 230 reais, e hoje o governo estaria ganhando, ele vai vender esse café por 500 reais. E o produtor não teria vendido café a 220, 230. Essa é a minha pergunta. Muito bem. Na verdade, 3 perguntas em uma. Vamos lá, nosso tempo está indo. Vamos lá, doutor Manuel. Bem, agradeço, Ronaldo, a pergunta. Infelizmente, a gente não tem todo o dinheiro do mundo à disposição imediatamente quando poderia ser necessário. Nós fizemos um programa de opções de 3 milhões de sacas, os recursos eram escassos. Aí eu enalteço a atuação dos deputados da Cafeicultura, o Silas Brasileiro, o Carlos Melles, o Odair Cunha, que conseguiram emenda no Congresso Nacional, que disponibilizaram os recursos que nos permitiram comprar esse café. Mas nós compramos café a mais de 300 reais, chegamos a comprar café a 314 reais, e evidentemente que se esse programa pudesse ter sido feito no auge da safra, teríamos retirado mais café e mais rápido do mercado. No entanto, os recursos são finitos. Hoje mesmo, nós estamos vivendo um forte contingenciamento de recursos no governo federal. Mas eu concordo com você que aquele programa poderia ter sido mais eficiente caso ele nós tivéssemos os recursos mais fartos. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Matias, 30 segundos para arredondar para a gente sair do programa. Bom, João, o que eu espero é que do ano de 2011, Bertoni, nós tenhamos uma gestão, nós tenhamos uma política que venha proteger o produtor, que nós não vamos deixar o nosso café ir embora pelo ralo da falta de gestão, e que nós façamos nossos produtores, nosso país, ganhar dinheiro. É isso que a Sincal briga, é isso que a Sincal quer, Bertoni. Muito bem. Ok, doutor Manuel Bertoni, muito obrigado pela sua presença. Televisão é assim, né? Agora que a gente começou a esquentar, acabou o tempo, infelizmente. Todas as perguntas que nós recebemos, a Juliana está lá com todas as perguntas, nós vamos responder, encaminhar para o senhor para responder, encaminhar também para o Armando para ele responder. Eu agradeço a sua presença, doutor Manuel Bertoni. O senhor veio de Brasília, eu sei que o senhor está com problemas na família. Muito obrigado pela sua presença. Armando Matielli, muito obrigado aqui no Canal Rural. Muito obrigado aos nossos telespectadores. Continue mandando as perguntas que eu vou encaminhar para o doutor Manuel Bertoni e para o Armando Matielli. Muito obrigado. E amanhã, mais Mercado, Arte e Companhia. Amanhã é dia de Mário Zan. Não percam, Mário Zan e Zé Hamilton. Eles foram lá para o Pantanal, nós vamos rever aquela famosa reportagem do Zé Hamilton. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com a força do campo e vamos em frente.